Eles estavam à beira do mar da Galileia. O vento frio soprava e o barco de Jesus se aproximava lentamente da terra dos Gadarenos. Os discípulos ainda tentavam entender o que havia acontecido algumas horas antes, quando quase morreram na tempestade. Mas o que os esperava em terra firme seria muito mais aterrorizante. Quando o barco tocou a areia, um grito rompeu o silêncio. Um grito que não parecia humano, um som que fazia a alma estremecer. Dos túmulos e cavernas próximas surgiu um homem. O corpo coberto de feridas abertas, cicatrizes que sangravam e pedaços de correntes pendiam de seus braços. Os olhos eram fundos e sem brilho, como se ali dentro não houvesse mais alma alguma. Os moradores o chamavam de possuído. Diziam que ninguém podia prendê-lo, que ele arrancava as correntes com as próprias mãos e vagava entre os mortos gritando à noite. Ninguém se aproximava dele, ninguém, exceto Jesus. Enquanto os discípulos recuavam, o homem se lançou aos pés do mestre e começou a gritar. De sua boca saía uma voz que não era dele, uma voz profunda, múltipla, como se muitas almas falassem ao mesmo tempo. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Jesus não respondeu de imediato. Apenas olhou o homem nos olhos e perguntou: qual é o teu nome? O corpo do possuído estremeceu e um riso macabro ecoou entre as pedras. Meu nome é Legião, porque somos muitos. O ar ficou pesado. Era como se o próprio inferno observasse aquela cena. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus permanecia firme. E então as vozes começaram a implorar: não nos mandes para o abismo, deixa-nos entrar nos porcos. O abismo, o lugar de tormento eterno, o destino das trevas antes do juízo final. Mesmo os demônios tinham medo de ser enviados para lá. Eles sabiam o que os aguardava. Jesus levantou a mão e disse apenas uma palavra: vão. O corpo do homem caiu no chão e um rugido ensurdecedor se espalhou pelo vale. Uma manada de porcos que pastava ali começou a urrar e correr em desespero. Centenas deles se lançaram do penhasco em direção ao mar. O som dos corpos atingindo a água foi seguido de silêncio. O homem, agora livre, respirava com dificuldade. Abriu os olhos e lágrimas começaram a cair. Pela primeira vez em anos ele estava em paz. As feridas começaram a fechar, o olhar voltou a ter vida, e o peso do inferno foi arrancado de dentro dele. Jesus se aproximou, tocou seu ombro e disse: volta para tua casa e conta o que Deus fez por ti. Os moradores da cidade vieram correndo. Viram o homem que antes era possuído, agora vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Mas em vez de se alegrarem, ficaram com medo. Pediram que Jesus fosse embora dali. Tinham visto o poder de Deus, mas não estavam prontos para ele. O homem suplicou para seguir Jesus, mas o mestre apenas sorriu e disse: fica, tua história libertará muitos. E assim ele partiu. O barco se afastou lentamente enquanto o homem observava o horizonte. Atrás dele, os túmulos permaneceram em silêncio. Mas algo ainda se movia. Dizem que, em algumas noites, pescadores que navegam naquele mesmo mar ainda ouvem gritos vindo das profundezas. Sons que não são humanos. Vozes que sussurram o mesmo pedido desesperado: não nos mandes para o abismo. O mal teme o juízo, teme a presença do Filho de Deus. E essa história é mais do que um exorcismo, é um lembrete de que nenhum inferno é profundo o bastante para reter quem Jesus decide libertar. Quando ele chega, o inferno grita, o abismo se cala, e o silêncio que sobra é o som da vitória de Deus sobre as trevas.
Se esta história te impactou, curta, comente e compartilhe, porque há muitos ainda presos em suas cavernas, esperando o momento em que o Filho de Deus os chamará de volta à luz.